Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. É com muita alegria que nós estamos iniciando nosso culto nessa noite. Quero dar meu boa noite também a todas as pessoas que estão nos assistindo através da internet, em qualquer parte do mundo. Recebam aí o nosso abraço nessa noite abençoada. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E eu quero convidar todos vocês para nós cultuarmos a Deus essa noite. Este é um culto de avivamento, é um culto de crescimento espiritual, é um culto de encontro com Deus. E é um momento então de nós o adorarmos. Peço que vocês fiquem de pé e nós vamos fazer uma oração. Peça a Deus para que Ele fale ao seu coração, que Ele se manifeste nesta noite na sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esta oportunidade tão especial de estarmos reunidos na tua casa, na tua presença. Queremos te pedir, ó Deus, que nesta noite o Senhor se manifeste de maneira poderosa e extraordinária no nosso meio. Deus, cura os enfermos, liberta os oprimidos, abençoa as pessoas que já estão aqui e aquelas que ainda vão chegar. Deus, traz as pessoas em paz, em tranquilidade, em harmonia. E nesta noite, ó Pai, eu te peço, manifesta o teu poder, a tua graça no nosso meio. É o que nós te pedimos. Aleluia, Nesta glória a hora, Deus. em nome de Jesus. Aleluia. Que assim Glória a seja. Deus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Vocês podem assentar-se. Hoje nós temos a oportunidade, temos a honra de ter entre nós o pastor Jefferson Brito, que está nos visitando. É a segunda vez, né? Segunda vez que ele participa conosco aqui da nossa concentração de fé. E hoje à noite ele estará transmitindo a palavra de Deus e orando, né? Em favor de nós e em favor desta igreja. Mas vamos juntos agora. Adorar a Deus, louvá-lo e Vamos cantar nosso Deus adorável. Vamos pedir para que Deus esteja abençoando a nossa vida, a nossa casa, a nossa Aleluia, família. glória. Senhor, aleluia. Quem tem poder sobre o pecado, o
Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça. Teu amor que não falha. Teu amor que não falha. Tomou o meu lugar. Levou a minha cruz. Levou a minha cruz. Teu sangue me salvou. Minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Essa semana eu estava assistindo uns filmes sobre arrebatamento da igreja. Hoje não se ouve quase falar sobre isso, né? Jesus está voltando, a igreja tem que estar preparada. Hoje se fala sobre muitos temas, mas sobre esse quase ninguém fala mais. Só que Cristo está voltando e o tempo de se preparar é hoje, né? Não é depois que já tiver acontecido o arrebatamento da igreja. E a coisa é séria, viu? Hoje é o dia. Hoje é o dia que o Espírito Santo está falando com você aí. Aleluia. É o dia de Glória. você se acertar com o Senhor, é o dia de você se fortalecer, é o dia de você parar para pensar, para fazer uma reflexão sobre a tua vida. Você não acredita mais que Cristo vai vir buscar essa igreja? Não deixe, né, que essa dúvida, né, fique na sua cabeça. Uma coisa é certa, você acreditando ou não, Jesus virá. Jesus virá buscar sua igreja. E quando você estiver louvando o Senhor, louve com coração. Visualize Jesus pela tua fé. Porque é esse louvor que chega até a presença dele. E é esse louvor que te fortalece, que te reanima, que te deixa cheio da presença de Deus. Né? Esse mundão aqui, em breve vai estar numa situação tão difícil como ninguém viveu isso, né? Depois que Cristo vem buscar a sua igreja. Então hoje é o dia, quero cantar mais um louvor. Faça uma reflexão, você está cantando para Deus, você não está cantando para mim, Aleluia, você glória. não está cantando para o irmão que está te ouvindo, você está cantando para Deus. É o teu louvor diante de Deus. Abre a tua boca, abre o teu coração, adora o Senhor. Aleluia. Essa é a hora de você buscar a Deus. Essa é a hora de você entregar a sua vida a Deus. Vem, o Senhor está te convidando. Aleluia. Aleluia, Senhor. Pai Santo, vem. Esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem como estás, vem, assim como estás.
pecados e alguns aliviarei. É hoje. Hoje é hoje. Aleluia, Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Recebeu, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu peço a vocês que fiquem de pé e nós vamos fazer um momento de oração. Aleluia. Fale com Jesus. Você precisa de uma bênção, de um milagre, Aleluia. de Glória. uma intervenção de Deus na sua vida. Vocês que estão nos assistindo aí pela internet, você precisa de uma bênção de Deus. Olhe agora junto conosco. Nós estamos aqui em Manaus, no Amazonas, mas Deus está aí onde você está. Ele está aí do seu lado. E se você orar junto conosco, nós vamos estar unindo aqui a nossa fé e Deus vai operar poderosamente nas nossas vidas. Então feche os teus olhos agora e fala com Deus. Diz para Ele qual é a tua necessidade, qual é a bênção que você precisa na sua vida. E eu também vou orar por você aqui. Altíssimo Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, eu te apresento todas as pessoas que estão conosco nesta reunião, as que estão aqui presencialmente e aquelas que estão nos assistindo através da internet. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor manifeste agora na vida destas pessoas a tua graça, a tua bênção, o teu poder. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos da vida destas pessoas toda obra de Satanás. Cura os enfermos, liberta os oprimidos. Livra, Senhor, do mal, livra dos ataques de Satanás. Eu te apresento aqueles, ó Deus, que têm sofrido, inclusive perigos de morte. Eu te peço, livra-os neste momento, nesta noite. Deus, em nome de Jesus, intervém nos lares das famílias que estão destruídas. Ó Pai, eu te apresento aquelas pessoas que estão com dívidas, que estão preocupadas com as suas contas, com as suas dívidas. Intervém na vida delas e as abençoas e concede a elas, ó Deus, a tua bênção, a tua vitória. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Senhor das luzes inacessíveis, manifesta agora o teu poder. Eu te apresento, ó Deus, a cidade de Manaus. Eu te apresento o Amazonas, o Brasil. E eu te peço, Deus, começa uma revolução espiritual nesta cidade, nesta nação, nesta igreja. Eu te apresento, ó Deus, as outras nações da terra, onde estiver alguém neste momento também orando conosco. Eu te peço, intervém e começa, Senhor, um avivamento lá onde estas pessoas estão. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te apresento a nova igreja Querigma, aqui em Manaus. E eu quero te pedir, operar aqui, Senhor, de uma maneira poderosa. Fala de uma maneira tremenda com cada um de nós. Faz esta igreja crescer. Manifesta o teu poder e graça aqui. Aleluia. Glória a Deus. E agora, Pai, que nós iremos ouvir a tua palavra. Eu te peço, usa o teu servo dessa noite, Pastor Jefferson, que o Senhor fale através dele, que a tua palavra venha de encontro com as nossas necessidades, de nós que estamos aqui presencialmente e de todas as pessoas que estão nos assistindo aí pela internet. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar. Eu gostaria de convidar o pastor Jefferson para vir tomar lugar aqui no púlpito, né, e transmitir a palavra de Deus dessa noite. O pastor Jefferson é um amigo meu
dos tempos da juventude. Já temos uma longa caminhada juntos, já nos conhecemos há muito tempo. Pastor Jefferson foi pastor lá em Itacoatiara, e lá em Itacoatiara ele me levou para a gente fazer uma cruzada, cadeia da festa. Tá aí, tá até com a foto. E foi uma experiência bem marcante, né, na nossa juventude. E ao longo desse tempo todo a gente tem estado sempre em contato e servindo a Deus. E hoje ele está aqui mais uma vez, e espero que venha mais vezes, né, para nos ajudar e está, inclusive, nos ajudando na implantação desta obra, desta igreja, aqui na cidade de Manaus. E eu quero te dizer que você vai, nessa noite, pregar, não é só para essas pessoas que estão aqui presencialmente. Nós estamos com uma multidão aqui, através da internet, em todo o Brasil e em alguns países do mundo. A gente tem gente lá no México, lá nos Estados Unidos, lá na África, que estão assistindo e que vão assistir essa sua palavra, né? E em todos os estados. Então, que Deus te abençoe e te use. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Povo de Deus, boa noite, irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre, esteja com todos nós nesta noite. Amém? Amém. Hoje temos mais uma oportunidade de não apenas louvarmos ao Senhor, mas de ouvir a santa palavra. Através desta palavra, irmãos, a minha vida, ela tomou um novo rumo, uma nova direção, isso há 40 anos atrás. E há 37 anos atrás eu conheci o pastor Roosevelt, nos movimentos, jovens ali. E eu pensando aqui, ainda agora há pouco mesmo, naquela época houve um grande movimento através de um avivamento, né? Onde os jovens iam para receber e buscar o Espírito Santo de Deus, através daquele avivamento. E o resultado disso aí é a minha vida, a vida de muitos que nasceram ali através daquele movimento de busca do Espírito Santo, né? Onde nós tínhamos ali a liderança do pastor Roosevelt. Então, irmãos, hoje nós temos como um tema e como uma palavra que realmente Deus, ele não é uma palavra extraída da internet, nem extraída do YouTube, do Google. Não é uma palavra pesquisada ou então tirada de uma mensagem que já foi pregada, mas é uma palavra preocupante para nós. É uma palavra que faz com que a gente fique pensativo com relação à realidade atual que nós estamos vivendo. Então, o tema hoje é com relação a um colapso que pode e talvez já esteja acontecendo nas igrejas. Eu gostaria de ler aqui um texto importante que fica em Isaías, profeta Isaías, capítulo 66, no versículo de número 15. Isaías 66, versículo 15, e diz assim a palavra de Deus: porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um turbilhinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo.
Que texto, irmãos, nós temos nesta noite diante de nós? Temos vivido um momento onde as pessoas elas têm procurado algo que seja extraído de dentro da palavra de Deus, algo que venha trazer uma alegria e uma satisfação para o seu ego, para a sua vontade, para o seu desejo. Mas o que nós encontramos aqui nesta noite no texto lido, que Deus, sabemos que o Senhor virá. E o texto que nós lemos aqui através do profeta Isaías, diz que o Senhor, ele vem em fogo, e que a ira de Deus, ela será transformada em furor, e que a repreensão de Deus virá como tochas ou labareda de fogo. É interessante o texto da palavra do Senhor em Malaquias 3,18, que diz assim: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Se a Bíblia fala desta forma, que outra vez veríamos a diferença, é porque já houve diferença no passado. Houve uma diferença muito grande no tempo do patriarca Noé, homem de Deus, vivia com Deus, servo do Senhor, temente a Deus, mas a sociedade de então, antes do dilúvio, ela vivia de uma forma que desagradava ao Senhor. A sociedade ali no tempo que Noé viveu nesta terra, era uma sociedade que buscava os seus desejos, sua vontade, seus prazeres. Havia muitos crimes, havia muito mal. A Bíblia diz que a corrupção havia se generalizado sobre a face da terra. E aquela degradação moral, espiritual, social, subiu à presença de Deus como uma abominação. E o texto fala lá em Mateus dizendo: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, nós vivemos aí há poucos dias atrás uma grande epidemia, uma epidemia mundial chamada de pandemia, onde milhares de vidas foram ceifadas em todo o mundo. Pessoas perderam as suas vidas, e houve familiares que perderam 2, 3 pessoas, 4 pessoas da mesma família. Então isso aí foi uma catástrofe mundial, aonde vidas foram ceifadas, muitas pessoas morreram, e o mal, ele aconteceu em todo o mundo. Mas por que isso aconteceu? A Bíblia diz, e é bem clara quando fala no texto, quando Noé estava neste mundo, os homens comiam, bebiam, os homens casavam-se, davam-se em casamento. A Bíblia diz até o dia em que Noé entrou na arca, e a partir dali o Senhor enviou juízo. É claro que você já conhece este relato, esta história, mas o que nós temos a ver com esta comparação, o que nós temos a ver com este relato, é que existe uma passagem pequena que diz assim: e não perceberam. Eu gosto muito dessa palavra, e não perceberam. E é exatamente a forma que a humanidade atual
está vivendo. A Bíblia diz que havia uma rotina de acontecimentos, que havia, na verdade, um continuar de vida daquela sociedade que não é diferente dos nossos dias. Nós sabemos que antes deste mal que assolou a terra de forma mundial, havia, irmãos, acontecimentos. Que acontecimentos eram esses? Havia os carnavais, havia os momentos onde as pessoas procuravam a sua satisfação, aqueles que iam e manifestavam a sua alegria nas orgias, na prostituição, no engano, na mentira. E nós presenciamos tudo isso através dos meios de comunicação. E hoje em dia houve-se uma pausa, mas novamente a humanidade, ela se voltou para buscar a sua satisfação. Novamente buscaram os seus prazeres, novamente nós nos deparamos com esta realidade. E que realidade é esta? É a mesma realidade que aconteceu antes e que voltou a acontecer, e que está acontecendo. O que houve, o que nós estamos presenciando? O carnaval já voltou, nós presenciamos que o boi voltou também, nós presenciamos que as quadrilhas da vida, chamado de cultura, já voltaram. Daqui a pouco haverá uma festa em uma cidade chamada de Fecane, haverá uma festa chamada de Fecane, e ali nós encontramos, irmãos, o homem novamente voltando para o seu segmento de satisfação, o seu segmento aonde eles buscam a satisfação para si, através dessas coisas. Então nós podemos imaginar que novamente a criatura voltou-se as costas para Deus e novamente já está buscando o seu prazer, a sua satisfação, está buscando a sua alegria. O que isso significa para nós? A humanidade está como anestesiada, elas não estão percebendo. A Bíblia diz, e não perceberam. E elas não percebem, irmãos, que a qualquer momento algo sobrenatural que irá abalar os fundamentos da terra irá acontecer. Hoje em dia, estava pensando, até mesmo os testemunhos são diferentes dos testemunhos de outrora. Quando alguém ia dar um testemunho, era um testemunho de mudança, um testemunho de transformação de vida. Logo a pessoa se apresentava e dizia, quando eu conheci ao Senhor Jesus, a minha vida, ela mudou, porque o meu nome passou a ser escrito no livro da vida. E era mais ou menos desta forma que era aquele testemunho daquela pessoa. Hoje em dia, o testemunho é diferente. As pessoas, há uma preparação para as pessoas voltar-se para este mundo. E esta é uma preocupação. O testemunho já é. Quando eu entrei na igreja, as portas se abriram, agora eu tenho um apartamento, agora eu tenho um carro novo, ganhei uma casa, agora eu tenho um negócio que eu não tinha antes, um negócio próprio. E aí nós podemos ver que há uma mudança até mesmo de palavra, mudança até mesmo na hora do testemunho. O que isto significa? É que as pessoas, elas estão preocupadas em viver neste mundo. Há uma preocupação, há um desejo apenas de se preocupar para este momento,
para estar aqui. E alguns até já se alegram, né? A pandemia já passou, agora nós podemos novamente voltar às velhas práticas que nós vivíamos antes. E tudo novamente toma aquela rotina como se nada tivesse acontecido. Mas nós sabemos, como igreja de Deus, irmãos, que Deus, na verdade, Ele mostrou quem é que manda, que Deus, Ele deu um sinal, e através deste sinal, muitos se voltaram, muitos realmente se entregaram ao Senhor, mas existe uma quantidade de pessoas que, na verdade, continuaram buscando a sua vida que outrora buscava, distante do Senhor, distante de Deus, buscando ali a sua satisfação. E nós sabemos que com isso muitas pessoas até mesmo se afastaram dos caminhos do Senhor, se afastaram da igreja, se afastaram da presença de Deus, porque as coisas começaram a ficar difíceis. Tem pessoas que só servem a Deus se as coisas estiverem fáceis, se ela tiver com um bom emprego, se ela tiver numa boa vida, se ela tiver com um bom carro, um bom salário na conta, aí ela serve a Deus. E algumas pessoas, que na verdade não são poucas, se as dificuldades acontecem, se a pessoa que perde aquele emprego, perde aquele salário, aí a pessoa já começa a blasfemar, já diz que não quer mais servir a Deus, que servir a Deus dessa forma não interessa, porque antes ela tinha, antes ela possuía, antes ela tinha uma conta, antes ela tinha um bom emprego, quando ela não servia a Deus, e agora que ela serve a Deus, ela já não tem mais recurso, já não tem mais emprego, as portas se fecharam, e ela está orando, ela está buscando a Deus, e parece que as coisas vão se tornando cada vez mais difícil, e muitas dessas pessoas, elas vão virando as costas para o Senhor, elas não vão querendo mais saber de Deus, elas abandonam ao Senhor, abandonam a presença de Deus. Dessas igrejas, irmãs, que nós podemos ver que há uma multidão muito grande, é bom e agradável aos olhos do Senhor, mas muitas dessas não estão realmente ali buscando a presença do Senhor, através de oração, através, irmãos, de busca, através de uma busca do Espírito Santo, para que haja um avivamento, para que haja um despertamento. Por isso nós citamos no início, que antes as pessoas iam para a igreja, iam para as vigílias, para buscar o avivamento, para buscar o despertamento espiritual, mas hoje as pessoas, elas não têm esta visão, porque muitas vezes são preparadas de uma outra forma, são preparadas para viver neste mundo, são preparadas para estarem aqui, enquanto o Senhor Jesus, Ele falou, o meu reino não é deste mundo, irmãos, e jamais o Senhor falou que seria fácil, que não seria, que seria com dificuldade. Ele disse na sua palavra, esforçai por entrar no reino dos céus, que nós devemos nos esforçar, que deve haver um esforço, que deve haver uma dedicação, mas ninguém quer se esforçar mais, ninguém quer se dedicar mais, ninguém quer que seja difícil, quer que as coisas de Deus sejam, irmãos, fáceis. A pessoa, não, eu entrei na igreja, agora eu já tenho tudo, já possuo agora um carro, já possuo uma casa, agora eu tenho dinheiro na minha conta. As pessoas estão sendo preparadas, grandes massas, totalmente contrário àquilo que a palavra do Senhor diz. Pelo contrário, irmãos, a Bíblia, ela diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, nós precisamos negar a nós mesmos, para que nós possamos seguir ao Senhor. É necessário negar, e o Senhor, Ele fala também, aquele que perder, acha, e aquele que quiser achar a sua vida, ele perde. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a achará.
E outra palavra que o Senhor disse de uma forma direta, quando Ele falou: os teus inimigos serão da tua própria casa. Que nós teríamos, irmãos, que quanto mais nós buscássemos a Deus, mais as pessoas iriam se sentir mal com a nossa presença, mais as pessoas iriam se aborrecer, porque nós estamos buscando ao Senhor. Então uma igreja que não ora não é perseguida, não é perseguição, mas uma igreja que ora é uma igreja perseguida, é uma igreja que na verdade o inimigo ele não se contém. Ele quer, na verdade, perseguir a todo momento, mas aonde está aquela multidão? Essa semana eu pude ver que existem vários tipos de movimento, e existem vários tipos de pregação, e ali eu fui examinar aquela pregação, e aquela pessoa, onde ele estava, totalmente sem reverência naquele local. Mas ali havia uma multidão tão grande, principalmente de jovens e adolescentes. Aquele local não havia a definição de igreja, mas já havia a definição de casa. E ali, aquele prédio totalmente pintado de preto. E naquele local já existia uma pessoa falando, dizendo-se que era apenas uma reflexão, que não era uma pregação da palavra, e sentado em um banco, como se fosse ali um auditório de teatro, sentado aqueles bancos altos, e ali ele com uma luz por trás, um jogo de luz, e na plateia totalmente no escuro, e ali ele estava falando de uma forma sutil, aonde ele dizia para as pessoas que estavam lá, que quando Jesus, ele saiu do barco e andou em cima das águas, que nós já sabemos este texto, esta passagem, mas aquele texto ele estava falando de uma forma aonde pudesse impactar com a sua palavra, totalmente sem reverência na sua vestimenta, aonde havia ali uma vestimento contrário, uma ética, contrário a um respeito, e ali ele falava de uma forma persuasiva, como o próprio apóstolo Paulo nos adverte, nos orienta para que nós pudéssemos ter cuidado, palavras persuasivas de sabedoria humana, e por trás um ritmo de teclado penetrante no cérebro, justamente para que pudesse envolver a pessoa, e as pessoas ali, naquele momento ali, totalmente voltada para cada palavra dita, 1 hora, 2 horas, e ali as pessoas totalmente voltadas, sem piscar, sem tirar a atenção, sem se movimentarem, e ali eu pude, irmãos, fazer realmente uma análise daquele momento, porque nós sabemos, irmãos, que o mundo ele está tão conturbado, as coisas estão tão estranhas, que hoje em dia nós podemos ver as pessoas buscando para si as ferramentas que Deus deixou para nós, para que nós pudéssemos trabalhar, mas para a finalidade de exaltar o Senhor, que é, por exemplo, o dom de profecia. Muitos estão buscando este dom. O dom de revelação, muitos estão buscando. O dom de cura, o dom da palavra, todos esses são importantes e fazem parte da igreja e são para nós usufruirmos, mas o principal dos dons, principalmente para a igreja dos últimos dias que nós estamos vivendo, não são nenhum desses, mas sim o dom de discernimento. E hoje em dia as pessoas estão buscando a revelação, muitos estão buscando a profecia, e existe uma quantidade de gente muito grande que estão buscando a profecia, a revelação,
E muitas vezes esses líderes, sabendo disso, sabedores disso, aí ele já leva uma palavra direcionada para aquele grupo de pessoas, para aquela massa de pessoas, justamente para com que ela possa sentir alegria, para com que ela possa sentir satisfação e permanecer ali naquele lugar. E facilmente esses lugares, eles se deparam com frases, com palavras, e ali você presencia, e eles falam de uma forma que venha conquistar as pessoas, para que elas venham até a permanecer ali naquele local, dizendo-se: eu vejo uma porta aberta na tua frente, eu vejo uma porta que se abriu. Ou então, irmãos, ali ele mostra, não, existe uma bandeja, que está colocado diante de você, e são somente palavras, onde as pessoas venham a ser massageadas de tal forma que venham a se sentir bem ali, que venham a se sentir bem naquele local. Não há palavra de exortação. A Bíblia diz que nós precisamos, a exortação, irmãos, e a repreensão de Deus é necessário. Mas hoje nós temos a repreensão, mas não estão dando ouvidos à repreensão de Deus, porque a humanidade não quer ouvir repreensão, ela quer ouvir coisas agradáveis, coisas boas, Onde determinada vez eu fui para uma igreja e ali a pessoa diz: você vai receber um carro zero daqui para o fim do ano, eu vejo uma chave na tua mão. E a pessoa, eu fiquei animado com aquilo, fiquei animado. Então são essas as palavras, irmãos, são essas as palavras que estão dizendo, que estão proferindo, justamente para com que a humanidade venha pensar que o espiritual, que o Espírito Santo, na verdade está entrando naquele determinado local, que muitas vezes já não chamam mais nem de igreja, mas já chamam de casa, ou já chamam de um outro local, justamente para que venha atrair as pessoas. E hoje em dia nós não podemos, é tão difícil nós ouvirmos uma saudação: boa noite, irmãos, boa noite, povo de Deus. Eles já chamam a pessoa pelo nome, já não há mais o glória a Deus, já não há mais uma fala, uma meditação com relação ao Espírito Santo de Deus, uma busca do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo já não há quem pregue. Então o que é que estão pregando? O que é que estão falando? Estão falando de submissão, estão falando de técnicas, estão falando palavras eloquentes, persuasiva, aonde as pessoas ficam e permanecem. E existe ali um grande clube, aonde eles até mesmo se ajudam, até mesmo se preocupam com o outro, mas na verdade não há o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus já não habita naquele local, mesmo havendo ali uma multidão, mesmo havendo ali uma quantidade de pessoas. Por isso o Senhor nos alertou que o Senhor estaria conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, e não precisaria ser uma quantidade tão grande. Se tivesse 2 pessoas, 3 pessoas, mais pessoas reunidas, o Senhor se faria presente. Então Deus, Ele quer que nós realmente venhamos a entender que este momento nós estamos vivendo, e que haverá novamente um grande colapso na saúde, colapso onde nós podemos nos deparar com a realidade há pouco tempo, mas que ainda não parou, mas que ainda está havendo, está acontecendo, mas o Senhor tem guardado os seus. Deus, Ele tem nos guardado. Deus, Ele está nos protegendo com a menina dos seus olhos nesses últimos dias. Então não há o que temer, irmãos. Não há o que temer, porque o Senhor, Ele está conosco, amém? Amém. Deus está com a sua igreja, o Senhor não abandonou a sua igreja, e nós podemos ver como a humanidade, eles têm blasfemado de Deus, estão buscando a sua alegria. E eu vi por esses dias alguém dizer: se for para servir a Deus, sofrendo,
desempregada, sem recurso, eu não quero mais servir a Deus. Eu não quero mais servir a Deus, eu não vou mais para a igreja. Se for para sofrer, servir a Deus, eu não vou mais para a igreja. Esse tipo de pessoa apenas estava na igreja, não tem conhecimento da Bíblia, não tem base nenhuma, não conhece quem foi Estevão, o primeiro mártir da igreja, que morreu apedrejado e não negou a fé. Ela não conhece, irmãos. Aí eu fiz um teste. Você conhece Abacuque? Não, ela não conhece, mas conhece a música, ainda que a figueira não floresça. Mas ela não sabe o que é o Abacuque, quem foi Abacuque. Eu perguntei, você já ouviu falar de Judas? Não, quem foi Judas? Não sabe nada, mas ela sabe quem é o Safadão, Ela sabe quem é o Wesley Safadão. E quantos shows está havendo, está programado, está acontecendo desses artistas nos balneários, nos clubes, nas noites, nos bares, pessoas que antes serviam a Deus, mas que abandonaram a Deus. Pessoas que antes da pandemia serviram a Deus, e aí perderam o marido que estava na igreja, e hoje abandonaram a Deus. A minha irmã, ela servia a Deus, mas o esposo morreu, e aí ficou revoltada, agora está na mesa de bar, não, eu vou aproveitar a minha vida, porque a pessoa morre, está servindo a Deus, e morre, não entendeu nada da vida cristã, não entendeu nada com relação a servir a Deus. Irmão, o Senhor, Ele quer que nós venhamos a ser conscientes. Na verdade, quando nós encontramos algumas passagens da Bíblia, como aquele filho pródigo que pediu os bens dele, o que possuía, o que cabia a ele, e foi viver dissolutamente, aquele jovem, ele gastou tudo, perdeu as amizades, após perdeu a riqueza, perdeu o seu dinheiro, e a Bíblia diz que ele caiu em si, voltou para o seu pai. Mas o que nós temos a aprender com isso, nesse relato do filho pródigo, é que as pessoas estão preocupadas com bens, elas estão procurando bens, estão procurando riqueza. A Bíblia diz, irmãos, que a nossa riqueza, ela não é terrena, elas são eternas, elas não são transitórias. Elas são celestiais, a nossa riqueza. Então não é deste mundo. O Senhor disse em João: eu vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então o Senhor, Ele tem um local, um lugar, uma morada, e as pessoas estão se preocupando em se prepararem para viver aqui, e não querem servir a Deus. Se tiverem com dificuldades, se tiverem com lutas, muitas abandonaram, muitos cerraram os planos, os punhos contra Deus, blasfemando do Senhor. Mas, irmãos, de Deus não se zomba, de Deus não se zomba, e com Deus ninguém brinca, porque Deus, irmãos, a Bíblia diz que juízo do Senhor virá sobre este mundo, e o Senhor, Ele vem, irmãos, em fogo, em forma de fogo, e a repreensão de Deus, que agora existe, que ninguém quer dar ouvido, depois ela irá se transformar em furor. O furor é muito pior do que a ira de Deus, O furor do Senhor será devastador sobre a humanidade decaída, sobre a humanidade. Então nós somos os últimos remanescentes da igreja do Senhor, da igreja de Deus. Se você for em determinados lugares, os grandes líderes, os maiorais, eles estão preparando a igreja para viverem aqui, para viverem neste mundo. Não estão preparando a igreja, se preocupando em preparar a igreja para subir com o Senhor. A preocupação deles é preparar as grandes massas para estarem aqui neste mundo, para viverem aqui neste mundo. E muitos, por não conhecerem a palavra do Senhor, serão facilmente enganados, por todos esses que se dizem líderes, mas que na verdade estão lutando de uma forma aonde as pessoas não percebem, de forma muito sutil, de forma
muito trabalhosa, ao mesmo tempo sutil, para enganar multidões, enganar as nações. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos desse discernimento. É esse discernimento que vai fazer com que nós venhamos a saber se é de Deus ou se não é de Deus. Não basta uma palavra eloquente, não basta apenas ter uma palavra envolvente, mas que não tenha realmente a essência do Espírito Santo. Aonde determinada vez eu fui em um local, já havia ali 2 horas de palestra, mas não havia se falado nem no Espírito Santo, nem na segunda vinda, nem na salvação da alma, nem na conversão. Mas o que se falou então? Se falou em submissão, em obediência, se falou aonde as pessoas precisavam obedecer à liderança, mas não se falou na essência da igreja, aquilo que nós aprendemos. Então, na verdade, há um colapso. Esse colapso no meio da igreja já existe, já está acontecendo. Você pode fazer uma comparação e ver que nós já estamos vivendo isso. As pessoas estão buscando uma satisfação. Elas estão buscando não louvar a Deus. Se você perguntar, para que é que você vem na igreja? Por que você está indo na igreja? A pessoa vai dizer, porque foi mal preparada. Ela vai dizer, não, eu vou na igreja para buscar uma bênção. Ninguém vai na igreja para buscar bênção. Nós vamos na igreja para louvar a Deus, para adorar a Deus, para louvar ao Senhor. Não é para buscar nada. A bênção do Senhor que nos enriquece é uma consequência. Existem coisas que você não precisa nem pedir, Deus vai te dar. Aquele jovem que pediu a herança do pai, não era preciso ele pedir, porque não se pede herança enquanto a pessoa está viva. E Deus está vivo, o Senhor está vivo, Jesus está vivo. A nossa herança não é agora, a nossa herança, ela está reservada para nós. O Senhor já preparou lugar, este lugar já está preparado. Então tomemos consciência, tomemos a consciência que nós estamos vivendo, irmãos, um momento que antecede a grande vinda do Senhor. E a Bíblia diz, e não perceberam, até que Noé entrou na arca, juntamente com a sua família, e a porta se fechou. E hoje em dia, a arca é Jesus. E ele afirma na sua palavra, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, encontrará refúgio. O Senhor é a porta. E nós precisamos entrar de uma forma rápida por essa porta, e não sair mais, e ficar abrigado debaixo da sombra do Altíssimo. Amém? Então o Senhor, Ele quer que nós tenhamos esta preocupação, orar sem nos descuidarmos do conhecimento da palavra, pois a grande massa já não tem este conhecimento, a grande massa já não busca este conhecimento. E muitas vezes, se você for em igrejas, você vê pessoas já não utilizando mais a Bíblia. Elas já utilizam ali o celular na mão, ou então no bolso, e ali elas fazem a leitura do celular. Ou então eu fui interpelar uma pessoa, eu disse, não, mas nós temos a Bíblia lá, na parede, nós lemos na parede, não é preciso mais estar carregando Bíblia. Não é preciso mais estar levando e estar trazendo Bíblia. Não é bom a gente citar nomes, não é bom a gente falar que são pessoas do nosso convívio, que estão declarando, falando, se manifestando desta forma. Então nós estamos vendo um colapso dentro da igreja. Não é crescimento, não é aumento de pessoas que vão para o reino dos céus, é um colapso de pessoas que estão enganadas, que estão se enganando, que estão sendo enganadas e não estão percebendo. A Bíblia diz, e não perceberam. E novamente estão nas festas, nas orgias, os motéis cheios, as baladas lotadas, e as pessoas buscando novamente ao seu prazer,
a sua carnalidade, os seus desejos, e a consequência virá. E a consequência irá vir. E a Bíblia diz que agora não é mais água, as águas não sairão mais das profundezas dos abismos, nem as comportas dos céus se abrirão derramando água. Não, agora será em fogo, e o Senhor virá em fogo. Esses textos que nos trazem, que nos deixam chocados, já não há mais lido, não é mais lido, não é mais pronunciado, não é mais meditado, porque existem pessoas que estão buscando apenas o prazer que um determinado texto traz para a sua satisfação. Então, aquele que tirar um tio, será tirado a parte da árvore da vida. Esse tirar não é arrancar a página da Bíblia, esse tirar é omitir. Então, muitos já estão omitindo, já não se fala mais, se expressa mais em determinadas passagens, porque são comprometedoras, porque já não pode, porque tem que ficar calado, senão alguém vai se machucar, senão alguém não vai aceitar aquela pessoa influente dentro da comunidade, pode não gostar, pode achar ruim, sair de lá e perder aquela pessoa que tanto contribui, que tanto ajuda. E aí há um tipo de eu faço o que prego, você faz que se converte, e vai ficando tudo ali um bando de, na verdade, um grande colapso dentro das igrejas, um colapso onde as pessoas estão vivenciando desta forma, sem conhecimento da Bíblia, sem conhecimento de Deus, sem conhecimento dos profetas, sem conhecimento, sem maturidade, sem vida de oração, e ali estão vindo, e estão ali dizendo-se que estão servindo ao Senhor, mas de que forma? Totalmente contrário a tudo aquilo que nós sabemos que tem que ser, de forma, irmãos, com que nós venhamos a crescer, receber a consolidação da palavra do Senhor. É isso que Deus tem para nós nesta noite. O Senhor, Ele quer que nós vigiemos. E mais uma vez, vamos ler verso 15, 66, é o capítulo de Isaías. E o verso 15 diz: porque eis que o Senhor virá em fogo. Ele não diz assim, o Senhor virá como fogo, o Senhor virá em forma de fogo, não. Diz assim, eis que o Senhor virá em fogo. Deus, Ele virá em fogo. Que tremendo isso aí, irmãos. Deus, Ele irá vir, irmãos, em fogo, o próprio Deus, porque Deus, Ele é fogo consumidor. Amém? Quando Moisés subiu lá no monte, e aquela sarça, aquele fogo não se consumia, era a presença de Deus naquele local. Então Deus, Ele é fogo consumidor, e no juízo Deus virá em fogo, não é como fogo, porque Deus é fogo consumidor. Então Deus virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho para tornar a sua ira em furor. Irmãos, a ira de Deus, ela já é uma coisa realmente aí que se aplaca, a ira do Senhor. Nós presenciamos isso nas 10 pragas do Egito. A ira de Deus se manifestava, mas nós agora somos advertidos dizendo que esta ira, ela irá se transformar, escute aí, ela irá se transformar em furor. Já imaginou o que seria o furor de Deus? O fogo já caiu em Sodoma e Gomorra, o chão já se abriu no deserto, as pragas aconteceram. Irmãos, tem pessoas que têm se levantado contra o homem de Deus, contra o servo do Senhor, contra a tua vida, só para cair, porque Deus é Deus que te guarda. Amém?
É Deus quem guarda você. Deus, ele tem ciúme de nós. Então, quantos se levantarem irão cair. Quantos se levantarem irão ser dissipados. Porque o Senhor, ele não tem um sentimento de pena que o homem tem. O Senhor, ele é justo, ele é justiça. E o Senhor, quando vem, ele vem com espada, ele vem com juízo. E o Senhor, e haverá, na última parte do texto, diz: sua repreensão se tornará em chama de fogo. Isso me chamou a atenção. Isso me chamou a atenção. Às vezes o pai e a mãe repreendem o filho e ele não gosta. Bate o pé, não gosta, vira a costa, diz que não gostou da repreensão, mas, e o Senhor repreende a todos aqueles a quem ama, como diz em Provérbios. A Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Amém? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Mas, irmãos, o que é isso aí? É falta de conhecimento. Falta de conhecimento da palavra, falta de conhecimento de Deus. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas, como diz em Isaías, assim como as águas cobrem o mar, o conhecimento de Deus há de encher toda a terra. Amém? Assim como as águas nós vemos cobrindo o mar, aquele montoeiro de água, nós iremos, irmãos, presenciar o conhecimento de Deus, que há de encher toda a terra. No momento, o Senhor ele tem mostrado, tem dado a oportunidade, mas o inimigo, ele tem cegado as multidões, para se preparar apenas para viver neste mundo, apenas para estar aqui. E o ensinamento do Senhor era direto. O ensinamento do Senhor, ele dizia: os teus inimigos serão na tua própria casa, sereis odiados de todos por causa de meu nome. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga. E o Senhor dizia: quem quiser achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, esse a achará. Amém? Irmãos, que Deus abençoe a igreja do Senhor, a igreja de Deus, nesta noite. Vamos ficar em pé, em nome do Senhor Jesus, após lermos esta palavra. Senhor, nesta noite, ó Deus, pedimos, Senhor da glória, que o Senhor possa vir nos iluminar, que o Senhor venha nos consolidar cada vez mais, para que nós não venhamos a ser, Senhor, enganados, lesados, que nós não venhamos, Senhor Deus, a ser, meu Deus, nos tornar cegos espirituais, mas se o Senhor possa, Senhor, nos iluminar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Senhor, vem nos iluminar, vem, Senhor, meu Deus, mostrar, vem nos direcionar, não nos deixes perecer, vem, Senhor da glória, fazer com que nós tenhamos, Senhor, cada vez mais o discernimento, para que possamos compreender que este momento é o momento que nós devemos buscar cada vez mais o conhecimento da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor engrandeça, que o Senhor dê o crescimento para esta igreja, abençoando ricamente e prosperando em todos os aspectos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, Jesus, glória a Deus. Vamos aplaudir, irmão. Amém, pastor Lúcio. Amém. Deus abençoe todos vocês, que nós possamos sobreviver a esse colapso, né? Eu quero dizer o que eu tenho dito aqui já há algum tempo, é que quando a gente fala e mostra os erros, os pecados, as falhas da igreja, do povo, mesmo do povo de Deus, a intenção nossa não é a de
criticar, de zombar, de menosprezar, né, ou de repreensão pela repreensão apenas. Quando a gente anuncia e revela a maldade, o erro, o pecado, o propósito é que a pessoa, a igreja, que está naquela condição, se arrependa e mude, e volte-se para Deus. Quer dizer, a intenção é a intenção do resgate, da restauração e da salvação. Todos os profetas que passaram por este mundo, eles trouxeram uma palavra pesada, dura. Eles desmascararam o pecado. Eles mostraram a situação distante que as pessoas estavam vivendo de Deus, mas não é que eles tivessem raiva das pessoas para quem eles estavam transmitindo aquelas mensagens. Era justamente o contrário, era porque amavam, era porque estavam preocupados com elas, é porque queriam que elas se arrependessem e se voltassem para Deus, que eles transmitiam aquelas palavras que elas não gostavam de ouvir, e por causa disso, ao invés de se arrepender, de se converter e de fazer como o profeta estava dizendo, elas matavam o profeta, né? Cortavam a cabeça deles. Não é essa a atitude, a resposta que esperamos quando pregamos. O que nós realmente queremos é que as pessoas se arrependam dos seus pecados, se convertam e voltem-se para Deus. Se reconectem com o Senhor, porque o que a gente está vendo é que muita gente está se desconectando, muita gente se afastando, e o que é pior, elas nem percebem que estão nessa situação. E quando você mostra que estão nessa situação, elas se revoltam contra você e querem cortar sua cabeça, né? Não faça isso. Pelo contrário, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Ouça, se arrependa e se converta. Porque essa é a palavra de Deus para você. Amém? Amém. Bem, meus irmãos, agora dando prosseguimento ao nosso culto, nós iremos fazer o ofertório. É o momento de contribuirmos para a casa, para a obra de Deus. O ofertório é o meio que Deus estabeleceu para a manutenção da sua obra, para o sustento da sua obra aqui na terra. É no ofertório que a gente entrega os dízimos e as ofertas. São duas formas de contribuir com a obra de Deus. A primeira é com os dízimos. O que é dízimo? Dízimo é 10% daquilo que a gente ganha. A palavra dízimo significa isso, 10%. E oferta? A oferta é aquela contribuição do coração, é aquilo que a gente dá porque é o que a gente está sentindo de dar, é aquilo que a gente tem para dar. E eu até digo, olha, Deus ele não quer que ninguém dê aquilo que não tem. Se você não tem, você não precisa dar. Tanto que o dízimo, ele é 10%. Nunca a pessoa dará o que ela não tem se ela der o dízimo, porque ela só vai dar 10% daquilo que ela ganha. E 90% é o que vai ficar para ela utilizar na sua vida. Deus ele não quer que ninguém faça além daquilo que pode. Quando Deus lhe pede, ele lhe pede aquilo que você tem para dar. E eu quero dizer para você, e dar o dízimo e dar ofertas é uma forma de você glorificar a Deus, exaltar a Deus e de você reconhecer que foi Deus e que é Deus quem tem te abençoado e que tem prosperado a sua vida. Veja, a Bíblia diz assim, Deus ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e ele diz, e provai-me nisto,
se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Então, é a palavra de Deus. Você quer que Deus abençoe a sua vida financeira? Então, traga os seus dízimos, tragam as suas ofertas. E eu quero, neste momento, dar a vocês todos que estão aqui e a vocês que estão nos acompanhando aí através da internet, a oportunidade de contribuírem com esta igreja, com este ministério, a nova Igreja Querigma aqui em Manaus. Nós somos um ministério que precisa da sua ajuda. Nós precisamos do seu apoio financeiro. Nós não temos ninguém para nos ajudar na realização dessa obra que estamos realizando aqui nessa cidade. Se você não ajudar, ninguém vai ajudar. Mas eu quero falar ao seu coração. Que vocês, que são servos de Deus, que amam a obra de Deus e que querem ver a obra de Deus avançando, crescendo, eu sei que o ímpio não quer isso. Então, nem estou falando com eles. Eu estou falando com os crentes. Estou falando com os servos de Deus. Você que ama a obra de Deus e que quer ver a obra de Deus avançando, nos ajude. Envie a sua oferta, envie o seu dízimo, envie a sua contribuição. E vocês que estão aqui presentes, vocês podem entregar as suas ofertas aqui nos nossos envelopes. Você pode pegar um envelope desse aí e colocar aí a sua oferta, colocar o seu dízimo, colocar a sua contribuição, né, de amor para a obra de Deus. E vocês que estão nos assistindo pela internet, você que não pôde estar aqui hoje à noite, mas você pode contribuir, pode enviar o seu dízimo através do Pix. Eu vou dar para vocês aqui o nosso Pix, para que você possa fazer, então, a sua contribuição, entregar também a sua oferta, o seu dízimo nessa noite. Anote aí para você fazer essa transferência. O nosso Pix, a chave é esse número de celular que eu vou dar para vocês agora. Preste bem atenção. 92 98 442 91 25. Eu vou repetir. 92 98 442 91 25. Quer dizer mais, não importa o valor que você vai enviar. Né? Através do Pix você pode enviar até centavos, né? E você pode enviar o valor que você pode, que está aí no seu coração, e a contribuição que você enviar, ela com certeza nos ajudará bastante na realização da obra de Deus aqui na cidade de Manaus, aqui no coração da Amazônia. Que Deus abençoe todos que vão contribuir e abençoe também aqueles que nessa noite não vão poder contribuir, mas que Deus abençoe vocês também e que no futuro vocês também possam contribuir e contribuir com muita alegria. Amém? Então vamos orar. Levante aí na sua mão a sua oferta, sua contribuição, seu dízimo. Eu quero orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te apresento, Pai, todas estas pessoas que nesta noite vão contribuir com esta obra. Aqueles que estão aqui presentes nessa noite, que estão levantando em suas mãos as suas contribuições, os seus dízimos, as suas ofertas, e aqueles que estão distantes aí pela internet, mesmo que estejam aqui na cidade de Manaus, mas que não estão aqui e que estão nos assistindo pela internet, que essas pessoas também possam fazer a sua contribuição, possam entregar o seu dízimo, a sua oferta, e que o Senhor as abençoe poderosamente também, que aquilo que elas estão separando para a tua obra
o Senhor lhes devolva multiplicadamente. Senhor Deus, abençoa também todos os que não podem contribuir nessa noite. Abençoa-os financeiramente, para que também possam vir a contribuir com a tua obra. Maravilhoso Deus, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. A pastora Ana vai passar aí para a sala. Você pode colocar aí, então, a sua oferta, a sua contribuição de amor para a casa, para a obra do nosso Deus. Deus abençoe todos vocês. Meus irmãos, eu quero agradecer de coração a presença de todos vocês aqui nessa noite. Quero agradecer ao pastor Jefferson, palavra muito abençoada e muito importante a sua participação aqui nessa noite. Agora vai ficar registrado aqui no meu Facebook. Quero que você saiba, não sei se você sabe, mas fica registrado lá para a posteridade, né? Então, mesmo daqui a alguns anos, você vai poder entrar lá no Facebook, lá no YouTube, e você vai encontrar lá essa palavra que você transmitiu nessa noite aqui. E o que é maravilhoso lá nessa tecnologia é isso. A coisa vai ficar aí e vai ficar continuando atingindo outras pessoas. E até depois que a gente partir, a coisa vai continuar aí. Enquanto o arrebatamento não acontecer, né? Ou depois que acontecer, é que os que ficarem aqui para a grande tribulação, eles vão poder assistir aí as nossas pregações. Amém? E aí eu até aproveito, né, para dizer para os que estão nos assistindo aí pela internet, para se inscreverem, né, no nosso canal no YouTube. O nome do canal é Roosevelt Jerônimo. É só você digitar ali no YouTube Roosevelt Jerônimo e você vai encontrar lá as várias mensagens nossas. Eu já tenho lá publicado vários vídeos e todos os nossos colegas que passaram por aqui têm vídeos lá também, né? Inclusive do pastor Jefferson. Amém? Amém? Bem, vamos ficar de pé e vamos encerrar a nossa reunião. Vamos agradecer a Deus por este momento tão Aleluia, especial, glória, tão maravilhoso, vivido aqui na sua santa presença. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este culto, por este momento tão especial, tão maravilhoso que vivemos aqui na tua presença. E agora, Senhor, que iremos retornar aos nossos lares, te pedimos, leva-nos em paz, dá-nos a todos uma noite de sono tranquilo, amanhã um dia de bênção, de vitória, de prosperidade. Que esta semana, ó Deus, seja a semana da bênção, seja a semana da vitória nas nossas vidas. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Deus abençoe todos vocês, uma boa noite, paz seja convosco e até o próximo encontro, se Deus quiser. Amém. Mas ainda está filmando.